Muito bom dia, irmãos. Prazer estar com vocês aqui. Agradecer a recepção. Chegamos, Márcia e eu, num apartamento limpinho. Não tinha folha no chão, não tinha cupim, não tinha barata, não tinha morcego, que é muito comum quando você mora em aldeia, você fica um tempo fora, você passa uns 2, 3 dias para arrumar tudo até começar a viver. Então, muito obrigado ao pessoal do planejamento, fomos muito bem recebidos ali com uma cesta de guloseimas, foi muito bom. E é um prazer, um privilégio, uma honra e é uma imensa responsabilidade estar participando com vocês dessa 49ª conferência do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Como o João Luiz disse, nós estudamos aqui de 76 a 78. E a minha vida está muito ligada à Palavra da Vida, porque foi no acampamento Palavra da Vida que eu me converti, e foi no seminário que eu estudei, e foi no acampamento também que eu encontrei a Márcia. E a Márcia, eu tenho que confessar, ela ficou, quando me encontrou, ela ficou perdidamente apaixonada por mim. E eu resolvi dar a ela uma chance, né? Fiquei com muita pena daquela linda morena. Meus irmãos, ela não vai exigir direito de resposta, mas talvez as nossas colocações aqui não sejam iguais. Mas nós nos conhecemos ali, estudamos e fomos morar então em Roraima. Fomos morar às margens de um rio, numa casa simples. Nosso mundo mudou completamente. Mas não a verdade e não o desafio e um chamado irresistível que veio de uma forma também espetacular, porque apesar de frequentar a igreja, de ser membro de uma igreja, até aquele momento, a ser missionário ou pastor, essas verdades ou essas profissões não faziam parte daquilo que eu desejava fazer. Eu queria me formar, entrar na escola de medicina, e depois, então, viver a minha vida, provavelmente numa cidade pequena, e viver a vida de médico em algum desses lugares. E foi exatamente naquela semana, no acampamento Palavra da Vida, que eu ouvi mais uma vez uma história conhecida sobre cinco missionários mortos pelos índios Aucas nas selvas do Equador. E naquele dia, um dos missionários de Asas de Socorro, pastor Neto, ele projetou imagens. E eu vi aqueles jovens pela primeira vez. Vi as suas fotos, embora conhecesse a história, e no acampamento ainda existe, espero que ainda exista, um quadro que descreve aquilo que aconteceu na vida desses jovens. E foi para mim uma noite de chamado mesmo, de algo muito forte, inesperado, inesquecível e ao mesmo tempo maravilhoso. Eu e a Márcia já tínhamos ali um namorico de acampamento, e eu tive no dia seguinte daquele culto, uma conversa muito romântica com ela. E eu disse o seguinte: Márcia, Deus está me chamando para o trabalho entre os povos indígenas do nosso país. Se você quiser ir comigo, muito bem. Se você não quiser, nosso namoro termina agora. Irmãos, ela olhou para mim toda apaixonada e falou: eu vou para onde você for. Essa parte é verdadeira. Ela não vai precisar de direito de resposta. Mas a nossa vida, então, mudou completamente, as nossas perspectivas. Eu estava fazendo vestibular para medicina em Campinas, já tinha tentado na minha cidade natal, em Marília, e não tinha entrado, eu tinha ficado como excedente. Eu estava fazendo o vestibular, voltando para o acampamento, e naquele dia de um chamado, desse chamado que mudou completamente o rumo da minha vida, eu recebi também a notícia que eu tinha entrado na faculdade de medicina. Mas aquilo não era mais importante para mim, não fazia nenhuma diferença. Nós continuamos o nosso namoro, viemos estudar aqui na Palavra da Vida. Fiquei 1 ano com uma igreja aqui dentro, chamada Igreja Evangélica de Maracanã, e em 17 de abril de 1980, Márcia e eu começamos o nosso ministério no interior de Roraima, numa aldeia isolada entre um dos povos mais primitivos e isolados do planeta. Quanta diferença!
E foi ali então que nós iniciamos o nosso ministério, e no qual nós continuamos até hoje. E se eu posso terminar esse breve testemunho para vocês, eu diria o seguinte: valeu a pena. E se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo. E aquilo que fica é que agora, com 69 anos, embora com esse corpinho de 68 anos, é pena que eu não tenho mais tantos anos. Mas enquanto tiver fôlego e respiração, a gente continua ali, falando desse amor, desse amor incrível do perdão dos pecados e a salvação e vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que eu gosto de dizer, assim, que me dá muita autoconfiança, é dizer que eu também sou o melhor jogador de basquete do estado de Roraima. Talvez vocês não acreditem, mas é uma unanimidade, porque sou eu o único nessa idade que ainda joga. Então eu fui, por falta de outras opções, eleito como o maior jogador do estado. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque o basquete continua um pouquinho acima da mediocridade. Mas o tema da nossa exposição hoje, daquilo que Deus quer deixar para o seu coração, é sobre uma teologia necessária, serviço e sacrifício na missão. Quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando como que eu poderia sintetizar uma teologia, algo que fosse prático e que tivesse tudo a ver com o tipo de trabalho que a nossa missão, a Missão Evangélica da Amazônia, se propunha e continua se propondo a fazer. Qual seria o aspecto da teologia que tem nos acompanhado durante todos esses anos? A missão tem 65 anos de atuação entre os povos no norte da Amazônia. Eu pensei muito. E aquilo que para mim é marcante no serviço, na necessidade de uma teologia que vai fazer diferença, trata-se da soberania de Deus. A soberania, ela é definida de uma forma, pelo dicionário, que ela é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como poder absoluto de ação legítima em todos os aspectos. Essa é uma definição de dicionário. Mas a definição bíblica de soberania seria: a soberania de Deus representa o seu poder máximo, total e absoluto sobre todas as coisas existentes na terra, céus e todo o universo. Quando a gente para pensar nessa definição, a gente já tem noção do que seria soberania. E essa soberania acontece sobre todas as coisas. Nada escapa da soberania de Deus. E por que essa teologia ou esse aspecto da personalidade da pessoa de Deus revelada nas Escrituras é tão importante? Porque ela resolve muito dos nossos problemas e dos nossos conflitos. Por exemplo, há hoje uma tendência muito grande de se questionar as próprias Escrituras. Não, nós precisamos de uma nova interpretação, nós não precisamos. Porque se Deus é soberano, Ele tem mantido a sua palavra fiel e totalmente suficiente para a nossa própria vida. E quando nós, então, pensamos nessa questão da soberania, nós temos que entender algo fundamental, e eu quero estabelecer esse princípio aqui. Ou Deus é soberano sobre todas as coisas, ou Ele não é Deus. Se Deus deixa algo acontecer ao acaso e Ele é tomado de surpresa quando as coisas acontecem, Ele não seria Deus. Deus é soberano absoluto sobre todos os poderes e todos os acontecimentos, os grandes, os pequenos, da sua vida e da minha vida. Se não for assim, nós vamos entrar numa confusão e o nosso serviço no campo missionário vai sofrer e nós vamos sofrer um bocado. Porque, na verdade, nós seguimos uma filosofia
às vezes, que se contradiz à soberania de Deus. Essa soberania se chama a filosofia do Benedito Meia Légua. Eu sei que vocês nunca ouviram falar dessa pessoa simpática aí, a filosofia do Benedito Meia Légua. Quem foi esse camarada? Benedito Meia Légua foi um escravo no norte do Espírito Santo, e ele era um tipo de Robin Hood brasileiro. Ele roubava nas fazendas, ele tinha um grupo e ele ajudava os pobres, e ele torna-se uma pessoa mítica, porque às vezes ele pedia que outras pessoas se disfarçassem e usassem a mesma roupa que ele, e ele atacava às vezes 2 fazendas, arrasava tudo, e quando acontecia alguma coisa, havia sempre uma pergunta: mas será o Benedito? E vocês conhecem isso. Vem aí a etimologia da palavra, dessa frase, mas será o Benedito? Então, quando uma coisa não dava certo, quando algo não estava acontecendo como deveria ou como eram os planos, até hoje, especialmente os mais velhos, né, eu sempre digo que crente nunca fica velho, ele vai tornando-se clássico. Nós temos vários clássicos aqui. Quando você se torna um clássico, você vai se lembrar: será o Benedito? Na verdade, irmãos, a gente tem uma tendência de, quando olhar as coisas, quando elas não vão muito bem, é que parece que Deus perdeu a sua soberania e nós automaticamente mudamos de Deus para Benedito Meia Légua, e isso nunca vai dar certo na vida de ninguém. Porque ou Deus é soberano sobre todas as coisas, ou Ele não é Deus. E nós sabemos que o nosso Senhor é Deus, e a soberania dEle está sobre todas as coisas. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. E você olha para mim e pensa em Benedito Meia Légua: Deus se esqueceu de você e de alguns outros aqui. Mas não é assim. E uma das coisas que eu admiro na palavra de Deus é que ela coloca esse princípio, mas ao mesmo tempo ela mostra dentro de algo que nós podemos compreender, porque a soberania de Deus, ela é maravilhosa, ela é incrível, mas ela é muito difícil para que nós entendamos. E Deus deixa na sua palavra algumas dicas para mostrar quem Ele realmente é. E nós vamos mexer um pouquinho nessa manhã, embora seja missionário no norte da Amazônia, entre índios, nós vamos mexer um pouco com astrofísica, com algumas coisas da ciência, que eu sempre gostei muito, e também faz-me lembrar de Adalto Lourenço, que Deus levou recentemente. Eu li tudo que ele escreveu, todos os vídeos, e é fantástico aquilo que esse irmão em Cristo, que Deus levou na sua soberania, e nós não entendemos, mas aquilo que ele deixou de legado para nós. Adalto Lourenço, ele trabalhava com espectrometria, a identificação através de luzes de compostos da tabela periódica dos elementos químicos. E eu me lembro, acompanhando ainda os seus vídeos, ele, quando foi lançado o James Webb, que era um telescópio espacial, ele estava vibrando, porque ele sabia que as coisas que ele tinha visto, e que vários cientistas cristãos que defendem o design inteligente, ele tinha percebido que quanto mais distante aquele telescópio enxergasse, menos compostos químicos eles poderiam ter. E esses compostos seriam então analisados por espectrometria de luz, e eles emitem luzes, e você pode saber os compostos químicos que existiam nas galáxias mais distantes. E a ciência, especialmente o Big Bang, dizia que você só poderia encontrar 2 elementos químicos, hidrogênio e hélio. E eles começaram então, e foram lançando, porque agora finalmente nós vamos ter uma prova cabal da origem do universo e da sua idade. E quando eles começaram a olhar cada vez mais distantes, eles foram vendo através de espectrometria, que é uma forma científica de medição e identificação de compostos químicos,
que existiam muitos mais elementos do que era esperado. E as galáxias mais antigas, elas não poderiam ser massivas, elas não poderiam ter tanta massa. E foi exatamente o contrário. E a teoria do Big Bang, eles vão remendar, e é claro que as coisas de Deus, elas só se discernem espiritualmente e pela fé. Sabemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, o Deus soberano. Mas o que eu queria deixar com vocês é algo que vem diretamente da palavra. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia. Alguns cientistas acreditam que o número de estrelas é infinito. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todos os desertos e praias do mundo, segundo um grupo de cientistas na Austrália. O diretor da Escola de Astronomia e Astrofísica da Austrália, Simon Driver, diz que existem pelo menos 7 septilhões, ou seja, 70 seguido de muitos zeros, de estrelas no universo, cerca de 10 vezes o número estimado de grãos de areia na Terra. É quase impossível você pensar numa praia. E eu fui atrás dessas informações porque elas precisam ser corroboradas por um cientista ou por uma universidade, e esse é um dado que você vai achar também na internet e em qualquer estudo de astronomia e astrofísica. Quantas estrelas! E agora, então, com o James Webb, esse telescópio, eles estão descobrindo que realmente talvez o número de estrelas e galáxias seja infinito. Agora, para pensar nessa quantidade de areia, que é mais fácil nós imaginarmos e olharmos para a estrela, da qual nós vemos muito poucos, e pensar que existem mais grãos de areia. Mas olha o que o Senhor diz no Salmo 147, 4 e 5. Olha o que o nosso Deus faz. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Grãos de areia, estrelas e o nosso Deus soberano. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Você pode imaginar algo assim? Que poder, que conhecimento soberano, altíssimo, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Vamos agora brincar um pouquinho mais e entrar, porque nós precisamos estabelecer o poder do nosso Deus. E essa é a parte que eu agradeço muito, a formação que eu tive dentro da Palavra de Deus, sabendo que a Palavra de Deus é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade de Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro versículo até o último, e não importa o que os teólogos dizem e os movimentos que a gente percebe acontecendo dentro da igreja. Então vamos brincar um pouquinho agora com astrofísica, e já eu vou falar de índios, né? Porque parece que eu vim aqui falar de outras coisas, mas eu quero estabelecer bem esse poder de Deus. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E se você gosta disso, você sabe que até hoje eles não conseguiram medir direito a velocidade da luz. Mas vamos deixar isso por aí. Se você for à Lua, você vai demorar 1,2 segundos luz, 384.400 quilômetros. Se você for a Vênus, 3,38 segundos luz. O Sol fica 8 minutos e 20 segundos luz a 149.600.000 quilômetros. Marte já vai ficando mais longe, nós estamos dentro ainda da Via Láctea, com os satélites e os planetas aqui mais perto de nós.
225 milhões de quilômetros, 14 minutos e 56 segundos-luz. Um ano-luz, agora considerando a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, você vai ver que um ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. E nós já começamos a perder a noção aí já faz tempo. Próxima Centauro, que é uma das estrelas, ela está a 4,2 anos-luz. Se você quiser fazer a conta, você multiplica 10 trilhões por 4 e você vai ver a distância. A nossa galáxia mais próxima é Andrômeda. Ela está 2 milhões e 500 mil anos-luz de nós. E as distâncias começam a ficar infinitas. A galáxia mais distante, Maze, ela está a 13,4 bilhões de anos-luz. Telescópio Hubble em 2022. E a estrela mais distante, descoberta pelo James Webb, fica a 28 bilhões de anos-luz da Terra. Os números são, sem nenhum trocadilho, astronômicos aqui, e são incalculáveis. Agora, por que isso está aqui? Porque olha esse versículo sobre o poder de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Nós medimos em anos-luz, em bilhões de anos-luz, e o que o texto de Deus, o texto inspirado está dizendo? Deus mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, de 9 a 12, na versão revista e atualizada, que é a versão que a gente usava quando estudava aqui, a gente tem uma predileção especial. Mediu o céu a palmos. Quem o ensinou? Quem foi o seu instrutor? Deus é soberano. O poder dele não é possível nós compreendermos pela nossa própria limitação. Mas a palavra vai mostrando de forma compreensível que esse poder é indefinido, mas ele é total e ele é soberano porque ele é o poder acima de todos os poderes, nada pode restringi-lo. Se você conhece bem a Bíblia como aluno e ex-aluno da Palavra da Vida, você sabe que o versículo diz o seguinte: agindo o Senhor, quem impedirá? Agora, a soberania de Deus, ela é bonita quando nós olhamos sob essa perspectiva. Ninguém tem dúvidas, mas ela toma uma dimensão muito difícil quando ela se aproxima de nós. Quando no nosso serviço, quando no nosso ministério, as coisas que não acontecem como deveriam acontecer, da forma como elas foram planejadas, da forma como nós queríamos, nós quase rapidamente voltamos para Benedito meia légua. Mas como é possível? Deus... Mas nós ficamos sem palavras. E é aqui que eu quero entrar na minha própria experiência, nesses 44 anos, em um dos mais diversos aspectos. Mas eu queria contar a história de dois meninos
que nasceram e foram criados na aldeia. E eu evito de citar nomes, isso está sendo transmitido via internet para o mundo inteiro. Vou evitar nomes. Mas Márcia e eu, então, fomos morar naquela aldeia, às margens de um rio, entre um povo bastante primitivo. E uma das coisas que nós tivemos que fazer depois de aprendermos a língua era cuidar da saúde. Embora a minha vocação de médico tenha ficado lá atrás. Para terminar o curso, faltaram 6 anos de escola e 2 de residência. Eu sempre brinco que a única coisa que ficou da minha vontade de ser médico foi a letra. Eu acho que eu escrevo em hieróglifos, né? Então, igualzinho um médico. Mas nós fomos morar naquele local e eu fiquei responsável pela clínica. E eu estudava desesperadamente porque não tinha ninguém, éramos nós ali. Esses lugares eram completamente isolados, havia ausência total do Estado brasileiro, todo o medicamento era providenciado por nós, sem ônus para o governo, nós cuidávamos da saúde, quando o caso era grave, nós chamávamos o avião de asa de socorro, os indígenas com estado grave eram levados para Boa Vista, depois trazidos de volta, continuando o tratamento na aldeia. Isso custava muito caro, mas nós fazíamos isso como parte do nosso trabalho, do nosso ministério. Junto com tradução da Bíblia, estudo da língua, alfabetização, evangelização e tudo o que acontecia ali num posto missionário. Mas numa tarde, eu recebi um chamado de emergência. E foi talvez a parte mais difícil das áreas médicas, que era gravidez e parto. Quando alguém tinha problema de parto, eu ficava desesperado, eu ia ler. Nós tínhamos um livro chamado Onde Não Há Médico. Eu sabia de cor todas aquelas folhas e ia lendo tudo que era possível, mas você vai fazer até um certo ponto, você vai ter que mandar para Boa Vista. Mas os Yanomamis, eles têm um costume, geralmente as mulheres dão uma luz de cócoras, elas sempre estão ativas durante o período de gravidez, e os partos normalmente são simples. Mas há um problema. Quando uma criança não é desejada por qualquer motivo, enquanto ela está ali no chão, sobre folhas de bananeira, ela não é ainda um ser com direito à vida. Então, se você levanta a criança rapidamente do solo, ela vai ser recebida pela família. E numa aldeia, como vocês sabem, não há nenhuma beleza como é descrito nos livros de antropologia. É um povo inteligente, tem muitas coisas boas, interessantes, mas eles têm um inimigo ali. E o infanticídio, enquanto a criança está ali no chão, é aceito culturalmente. E a própria mãe mata a criança e, normalmente, por questões de suspeita de adultério, por brigas entre o marido e mulher e outros acontecimentos. Eu fui chamado, então, com todo o meu conhecimento dos livros que eu lia, para atender um parto complicado. Um menino havia nascido e tinha sido levantado, já tinha direito à vida, mas a placenta estava retida. E esse já é um caso para o hospital. Carolina, a colega de posto, e eu pegamos a canoa e subimos para fazer um atendimento e ver o que estava acontecendo. E eu peguei um saquinho chamado um saquinho de parto. Nesse saquinho de parto tinha os medicamentos que a gente usa para casos como esse. Então você vai aplicar ocitócitos. Ocitócitos são medicamentos que provocam uma contração uterina e a placenta desce e você tem que tomar bastante cuidado com isso. E pegamos o saquinho de parto, subimos com a canoa, 40 minutos, e chegamos lá na casa onde Barucõe, uma moça que conhecia o Senhor, estava passando por um momento de muitas dificuldades, porque ela havia se casado com um homem muito velho. Os casamentos entre esse povo são geralmente feitos através de alianças. Se ela não tinha direito de escolher um namorado, a menina, logo após a primeira menstruação, ela já está na idade adulta e ela pode se casar. E normalmente ela já está comprometida através dessas alianças com alguém
que às vezes é muito mais velho que ela, especialmente nesse caso da Baruch, que era casada com Ou. Mas ela começou a viver um romance com um rapaz mais novo e ela não queria ficar com o marido escolhido. Isso vai provocar uma série de problemas ali entre o povo. E eles resolveram fugir, viver a sua história de amor. E de Parimucajaí, eles foram para uma outra aldeia, mais ou menos 7, 8 dias a pé, onde João Luiz e Denise moraram por muito tempo. E lá então eles chegaram, e o rapaz, não se sabe porquê, isso é uma coisa muito cultural, começou a maltratar muito a Baruch, nossa amiga, que ajudava bastante em casa também quando estava mais perto. E a coisa chegou a ficar numa situação tão difícil, especialmente como quando o namorado dela mata uma mulher ali naquela aldeia. E ele foge. Agora ela está sozinha ali e ela pediu socorro para os missionários que, através do radiocomunicador de Asa de Socorro, chamaram o posto Mucajaí e os irmãos da Baruch foram lá buscá-la no outro posto. E ela volta aqueles 7, 8 dias, até 10 dias de viagem, apanhando de novo. E era Baruch que estava grávida daquele romance que ela teve com o rapaz mais novo. E era esse caso que nós estávamos indo atender. E quando nós chegamos na aldeia, com todo esse aspecto social envolvido no caso, eu abri a sacolinha de medicamentos. Tinham 2 medicamentos ali. Espero que tenha alguém da área de saúde que vão entender o que foi que eu fiz. Avaliei o paciente, né? Nessas alturas você vira médico, você vira o que precisar. E você aperta aqui, aperta ali, e o conhecimento de anatomia é extremamente limitado. Você aperta aqui e fala, nossa, parece que tem mais um nenê aqui. Não, mas isso é uma costela, olha só que anatomia bem feita, né? Que a clínica médica de primeira. Bom, vamos usar os medicamentos. 2 medicamentos, até hoje eu lembro os nomes dos 2, metilergometrina e metilergonovina. Apliquei a primeira injeção. Não aconteceu nada. Conversei com a Carolina, aplicamos mais uma ampola. Nada. A ideia foi levarmos a criança ou a mãe, junto com a família e o outro bebê, para a nossa aldeia, lá onde tinha um pouco mais de recursos. E pegamos a Baruch, colocamos na canoa e ela desceu com a gente para o posto. Pela graça de Deus, eu fui ver depois, eu entendi isso, aqueles medicamentos estavam vencidos. O calor de Roraima é algo indescritível. Nós estamos acima da linha do Equador, já no hemisfério norte, o calor é diferente, é o ano inteiro. E o prazo de validade dos medicamentos são muito menores. E eu comecei a desconfiar, né? Imagina um médico desconfiando de alguma coisa que havia uma outra criança ali. E pior, eles sempre matam os gêmeos. Nenhuma das crianças vai sobreviver. E você está entrando agora num aspecto cultural que uma das crianças é filho do pai, como todos os outros nascimentos. Mas e a outra criança? De quem que é filho? Será que é filho de um espírito mau que vai provocar desgraças na aldeia? Como será? Será que ele vai se tornar um monstro? E essa ideia de se tornar monstro é bem comum dentro dessas culturas. Eles têm vários entes mitológicos que têm aparências aí estranhas. Mas estava lá então a Baruch, a outra criança, e eu precisava fazer alguma coisa. O avião de Asa de Socorro estava em Manaus, era impossível chamar o avião, ele só voltaria no dia seguinte. E nós tínhamos um médico amigo em Boa Vista, fizemos contato com ele via rádio, e ele começou a me dar instruções. E ele falou o seguinte: só tem um jeito de você saber se tem mais uma criança. Você tem que fazer um toque, você vai ter que ver, colocar a mão para saber se tem mais uma criança.
E é extremamente desagradável porque você não está treinado para isso. Eu tive que fazer um toque através do canal de parto e tinha outra criança. Eu falei, meu Deus, porque os ocitócitos, eles provocam a contração do útero e essa contração é tão forte que se tiver uma outra criança, você mata a outra criança pela contração uterina. Graças a Deus, Deus é soberano e os medicamentos estavam vencidos. Eu vi que tinha uma criança a mais ali, gêmeos, condenada à morte. E mais do que isso, ela estava com os pés no canal de parto, completamente fora do normal. E você vai ter um problemaço, caso gemelar, caso de gêmeos, já é caso hospitalar. E nesse caso, então, é mais complicado ainda. Voltei para o rádio, conversei com o médico, e ele falou o seguinte, Milton, você faz isso. E eu me lembro todos os detalhes. Ele falou, você espera a criança começar a nascer pelos pés. A primeira coisa que vai enroscar no canal de parto são os ombros. Aí você vira um ombro, passa o ombro primeiro, depois você gira o outro ombro, e aí vai enroscar a cabeça da criança. Só que você não pode puxar, porque senão você vai destroncar o pescoço da criança. Imagina você na selva, sozinho, numa situação dessa. Meu Deus! E ele falou, então, quando a cabeça da criança ficar presa no canal de parto, você pega a criança e gira o corpinho dela todo para que o pescoço encoste, o queixo encoste no pescoço e você tire a criança e você não vai ter problemas. Nenhum problema, imagine. Foi caindo o dia e eu lá, desesperado no que fazer. Essa técnica poderia terminar muito mal. Ter que usar fórceps, nós até tínhamos fórceps no posto. Mas para pensar, deixa eu encurtar essa história. À tardezinha, Barucões e a família estavam numa casinha ali perto que funcionava como enfermaria. Eles moram em casas coletivas, então estava toda a família ali numa casa preparada para eles. E ela começou então a gritar de dor. E eu então, com todo o conhecimento, toda a coragem, zero dos dois, eu fui atender a Barucões. Deus é maravilhoso. Porque quando eu cheguei lá, eu coloquei a mão de novo, peguei, a criança já estava com o pé nascendo, eu falei, deixa eu dar um empurrãozinho. Gente, se tivesse um médico aqui, ele já ia estar arrepiado, porque o útero é extremamente vascularizado. Se você provocar um rompimento uterino, vai morrer de hemorragia, não tem jeito, você pode ter vitamina K, você dá tudo que você sabe. Mas nosso Deus é outra história. E eu comecei a empurrar a criança pelo pezinho, e de repente ela vira, encaixa no canal de parto e nasce. Sem nenhum método, nada, sem fazer aquilo que o Dr. Augusto tinha orientado, e eu fiquei muito satisfeito. E aquela criança nasceu e eu logo peguei, mas ela não respirava, foi ficando cianótica, foi ficando roxinha, ponta dos dedos, um menino perfeito. Cortei o cordão umbilical, isso a gente sabia fazer pelo livro, mas ele não respirava. Aí eu pedi para a tia da criança, para ele dar um pouquinho de água do rio, deixa eu limpar a criança. Ela estava com tanta raiva, porque eram gêmeos, e eu já tinha levantado, que ela virou uma panela, um balde de água em cima de mim, da criança, água fria do rio. Eu tomei um banho, a água fria bateu na criança, e ela fez assim, e começou a chorar. Maravilha. Aliás, eu deixo dizer que quando eu empurrei a criança e ela deu um giro, eu fiz uma técnica quase desconhecida até aquela época, que permitiu que a criança nascesse. Eu dei o meu próprio nome, chama técnica rotatória de Milton. É desconhecido da medicina, mas funcionou uma vez. Por favor, não façam isso. Se você me ouve pela internet também,
O médico devem estar aí arrepiados com tudo isso. Mas aí começa a pior parte, porque aqueles 2 meninos estão condenados. Tem os 2 e eles falaram para mim: agora, essas crianças, esses 2 meninos são seus filhos. Você pode levar os 2, porque se você trouxê-los para cá, nós vamos matá-los. E aí você entra agora numa parte espiritual da cultura que é dominada por crendices, por superstições e até por aquele inimigo que nós conhecemos, que está lá há séculos, moldando muito da própria cultura e infernizando literalmente as suas vidas. Você vai entrar em algo muito mais difícil do que um parto complicado de gêmeos. Peguei as 2 crianças. Eu não sei, mas eles estavam tão quietinhos. E a nossa filha Tainá era pequena, nossa Márcia pegou uma caixa de papelão, colocou uma espuma, colocou as coisinhas ali, pôs uma roupinha nos meninos, e os 2 estavam ali quietinhos. E eu comecei uma peregrinação da minha casa até a aldeia, até a aldeiazinha, ou a maloca, como a gente chama lá, conversar com a família. Agora, como é que você explica dentro de uma cultura sobre essas coisas? Você vai lá falar sobre gêmeos univitelinos e divisão celular? Não tem jeito. Mas naquela família, a mãe conhecia o Senhor, apesar da vida que ela estava levando. Algumas outras pessoas ali eram crentes. E eu comecei a ir lá e comecei a falar com eles simplesmente o seguinte: Deus está dando essas crianças para vocês. Nenhum deles vai ser monstro. Nenhum deles vai prejudicá-los. Nenhum deles vai trazer maldição sobre vocês. São bênção do Senhor. E eu percebi que a atitude começou a mudar. E eu fui lá, peguei os 2 meninos, levei para casa, para aquela enfermaria, para aquela maloca escura, coloquei os 2 nos braços da Baruconha, um no seio, outro no outro, eles começaram a mamar, aquela conversaiada toda dos parentes começou a se acalmar, e de repente estava um silêncio. E eu voltei para minha casa extremamente cansado. Se vocês querem saber o que aconteceu da maloca até em casa, eu conto depois lá no stand da Merva, porque tem muita história aí. Mas foi o primeiro caso de gêmeos que sobreviveu entre o povo Yanomami. Glória a Deus. Só por causa dele. Agora que entra a questão da soberania. Como é que você gostaria que terminasse essa história? Os meninos cresceram, aprontavam o dia inteiro. Eu brincava muito com eles, isso é uma brincadeira cultural, não se ofenda. Eu falava: olha, quando você crescer mais um pouquinho, dá uma surra na tua tia, porque ela jogou água na gente, eles morriam de rir e tal. Foram crescendo e se converteram. E foi sensacional. Stipa e Gilberto. Stipa era uma corruptela do nome Steve, que era um dos missionários americanos que havia morado ali bastante tempo. E não dá para falar Steve, então ficou Stipa. E o outro irmão dele pegou um nome mais fácil, Gilberto. Eles sempre gostam de ter um nome brasileiro, porque o nome verdadeiro sempre tem algumas coisas místicas aí. E os 2 meninos cresceram, se converteram. Gilberto foi batizado, eles eram adolescentes, e na mesma época começou um movimento, um reavivamento em várias aldeias Yanomamis, depois de muitos anos de pregação. História bonita. Foi maravilhoso. Cresceram, Gilberto e Stipa eram líderes ali, e o Stipa foi trabalhar numa fazenda rio abaixo. Tinha mais ou menos, talvez, 20 anos, 21 anos. E quando ele volta dessa fazenda, de horas e horas de remo, dias e dias, ele tinha ido trabalhar para conseguir comprar alguma coisa.
Ele começa abaixo do posto onde nós havíamos morado tanto tempo, começa a passar mal. Nós não sabemos se ele foi envenenado lá embaixo, havia muito problema nas fazendas, muito distante da gente. E o Stipa morre numa dessas cachoeiras, as corredeiras subindo o rio. Acompanhado de 2 meninos, chegam até o posto e os colegas do posto na época vão buscar o corpo do Stipa. Por quê? Gilberto, que tinha uma liderança maior, ele fica desolado, ele fica desesperado. E como você explica que o Deus Todo-Poderoso, ele sabe o que está acontecendo? Como você explica para alguém que sofre, não lá, mas aqui também, um acontecimento como esse? Nós não temos explicação. Mas a história continua. Gilberto, ele sofre muito com a perda do seu irmão, mas ele, passado o tempo, ele fica muito mal, ele deixa de ir nas reuniões, mas ele se recupera. Ele vai estudar em Cuiabá, na AME. E ele passa tempos lá com a sua família, uma família muito joia. Os filhos, passava lá tempo com a gente, era gostoso conversar com ele, sempre tive uma ligação especial por causa do acontecido com os dois. E ele volta para o posto, ele assume lideranças de novo, espirituais, mas há uma grande briga entre os seus familiares lá. E um dos primos do Gilberto mata o Gilberto com um tiro pelas costas. Deus, por quê? Por que essas coisas acontecem? Por que aquilo que nós tínhamos como expectativa não aconteceu? Mas será o Benedito? Será que Deus perdeu o controle sobre uma situação assim? Por que isso aconteceu? Até hoje, eu não tenho respostas. Mas é aí que você volta para trás e volta para a palavra, quando Deus diz que aqueles bilhões e trilhões de estrelas Ele conhece pelo nome e nada escapa à sua soberania. E você volta e você começa a pensar de uma outra forma. Eu vou morrer sem entender, sem achar uma lógica. Mas essa história não terminou ainda, a coisa continua lá naquela aldeia. Mas uma coisa eu tenho certeza, um dia eu vou me encontrar com Gilberto e Stipa de novo, porque eles foram salvos pelo poder do sangue de Jesus. E eu não sei como vai ser no céu, como vai ser a nossa chegada no céu. Mas às vezes eu fico pensando nas pessoas queridas, meu pai, minha mãe, Valdemar, Vanina, as pessoas que já partiram, pessoas tão queridas. Eu fico imaginando 2 meninos lá, olhando para mim assim. Eu vou abraçá-los de novo. Porque o Senhor que conta o número das estrelas, Ele faz as coisas de forma perfeita. Por isso que para mim, quando a gente fala em missões, você vai para o serviço, você vai precisar depender do Senhor, você vai precisar confiar nele, acima daquilo do que você acha e pensa, porque se você mudar para a teologia do Benedito Meia Légua, você vai voltar e o serviço vai terminar. Até hoje, quando eu conto essa história, a questão é a mesma. Não vou entender, não há explicação. E na sua própria vida e na minha vida como crente no Senhor Jesus, nós enfrentamos tantas situações assim.
Às vezes é um filho que se desvia e você não sabe o porquê nem como. Tem tantas coisas acontecendo, mas essas histórias não terminaram ainda. E Deus vai cumprir o seu propósito, queiramos nós ou não, porque Ele é soberano sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. E se nós formos bem sinceros, muitas vezes nós migramos para a filosofia do Benedito meia légua, mas a graça de Deus nos traz de volta. Foi por isso que ele colocou esses versículos. Se a astrofísica, a astronomia hoje, está dizendo o universo é infinito, até as teorias do Big Bang caem, vão inventar outras, ele fala, tem muitas estrelas, eu conto todas elas e as chamo pelo nome, porque eu sou Deus. As distâncias são inimagináveis, nós não podemos sequer imaginar o que significa 2,5 bilhões de anos-luz. E ele diz assim, eu fiz essas medidas com o palmo da minha mão, porque eu sou Deus. Deus te abençoe, porque esse Deus soberano é o Deus que te trouxe aqui nesta manhã para ouvir exatamente o que você está ouvindo, não de um missionário, de alguém com experiência, mas da palavra, porque a palavra é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra profundamente a ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você vai para o campo missionário, vai pastorear, amém. Mas lembre-se, o Senhor vai contigo. E nessas horas, aquilo que você vê precisa ser interpretado da forma correta. Mesmo quando você não tiver resposta, o Senhor continua soberano sobre todos os poderes desse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito, porque a Tua palavra, ela nos mostra quem o Senhor é. E mesmo dentro da nossa limitação, da nossa pequenez, nós podemos entender isso. Quão grande é o meu Deus. O Senhor mediu o universo, o infinito, com palmos. E essa figura de linguagem mostra exatamente quem o Senhor é. E aquilo que os homens nem sequer conseguem imaginar. O Senhor chama as estrelas pelo nome. E o Senhor é o nosso Deus, cuidando da nossa vida em todos os aspectos. Agradeço pela vida de Stipa e Gilberto, o tempo que eles passaram entre nós. Agradecemos, ó Pai, e eu agradeço por tudo aquilo que aconteceu da forma que aconteceu. E te agradeço pela salvação em Cristo que eles experimentaram. E te agradeço porque um dia eu vou abraçá-los de novo. Em nome de Jesus. Amém.